Os anos 70 marcam assim o retorno da crise de rentabilidade ao sistema capitalista mundial. A financiarização foi novamente a resposta encontrada pelo sistema capitalista, à baixa tendencial das taxas de lucro. Os anos 80 e, sobretudo, os 90 são de liberalização dos movimentos de capitais, de progressiva otimização dos fluxos financeiros, do aumento exponencial do crédito e do capital fictício. Para se ter uma ideia do grau de financiarização atual do sistema capitalista, importa sublinhar o seguinte: a capitalização bolsista, a dívida titularizada e os ativos financeiros em posse dos bancos comerciais representam hoje mais de 4 vezes o produto mundial. O valor da dívida internacional titularizada representa quase metade do produto mundial. E que o valor nocional dos contratos estabelecidos no mercado de derivados financeiros representa quase 11 vezes o produto mundial. Num contexto de estagnação do crescimento do produto e de subprodução, a não obtenção das taxas médias de lucro esperadas na esfera produtiva leva à transferência das mais-valias geradas para a esfera financeira e a sua cada vez maior centralização. O alargamento do hiato entre as mais-valias extraídas e o grau de acumulação do capital fictício. Esta contradição entre o fraco crescimento do produto e o forte crescimento do capital financeiro traduz-se num crescente cheque sem cobertura, na medida em que se vai esgotando a capacidade de expansão do capital financeiro por não haver crescimento da base material que o suporte como contrapartida. Com o epicentro nos Estados Unidos, a crise resulta assim da subprodução crescente de ambos os segmentos industriais do sistema capitalista mundial e da sobreacumulação de meios de produção existentes. Resulta das dificuldades crescentes da obtenção por parte dos capitalistas das taxas médias de lucro esperadas e da realização das mais-valias geradas na esfera produtiva, sem a qual o processo de acumulação capitalista é interrompido. É necessário ter em conta que o investimento e o consumo são indispensáveis para o processo de acumulação de capital, no sentido da sua expansão e da realização da mais-valia. Os capitalistas só investem se obtiverem as taxas médias de lucro esperadas, o consumo está limitado pelo aumento da taxa de exploração e a desvalorização dos salários. O capital constitui assim uma barreira à sua própria expansão. Existe uma contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas e as condições limitadas em que se processa o crescimento do consumo. É com vista a contrariar a tendência para a baixa das taxas de lucro que a ofensiva de classe em curso procura, por todos os meios, aumentar a taxa de exploração do trabalho através da intensificação dos ritmos de trabalho, do aumento e flexibilização do horário de trabalho, da redução dos salários reais e da transferência dos ganhos de produtividade do trabalho para o patronato, usando como as armas de sempre o desemprego e a deslocalização. Este é o momento da crise em que estamos, em que milhares de trabalhadores engrossam as fileiras do exército industrial de reserva de desempregados e subempregados, para somar aos atuais mais de 190 milhões de desempregados a nível mundial e os cerca de 1,3 mil milhões de trabalhadores pobres. Prevê-se que só na tríade o número de desempregados possa aumentar em 7 milhões em 2009 e 2010. Por sua vez, a Organização Internacional do Trabalho prevê que o número de desempregados a nível mundial aumente no mesmo período entre os 30 a 50 milhões. Mas o sistema capitalista mundial enfrenta uma outra crise. Uma crise ambiental, uma crise energética. A anarquia do modo de produção capitalista tem levado a um ritmo acelerado de dilapidação dos recursos naturais, para além da poluição e do desperdício que gera. O declínio da taxa de reposição de capital natural põe cada vez mais em contradição a capacidade de regeneração do meio natural e as necessidades de alimentação da acumulação capitalista. Isto num contexto de crescente dependência de matérias-primas do centro do sistema, que tem levado à progressiva recolonização da sua periferia, à militarização das relações internacionais e à guerra. Face aos anos 30, a crise soma crises e as respostas, quer a inflacionária keynesiana ou neoliberal, a deflacionária, vão se esgotando, tendo em conta a subextensão planetária do modo de produção capitalista, os limites à expansão dos mercados, o grau de interdependência económica e de internacionalização da produção, assim como o grau de concentração, centralização e financiarização do capital atingido. As contradições internas agudizam-se, nomeadamente com a entrada na fase de declínio da atual potência central do sistema capitalista mundial, os Estados Unidos. Neste contexto, é pertinente perguntar, como Lenin, no terreno do capitalismo, que outro meio poderia haver, a não ser a guerra, para eliminar a desproporção existente entre o desenvolvimento das forças produtivas e a acumulação de capital, por um lado, e, por outro lado, a partilha das colónias e das esferas de influência do capital financeiro. Pois a questão central, camaradas,
para o sistema é qual o grau de destruição que seria necessário das forças produtivas existentes para depor a valorização do capital ao nível que permitisse iniciar um novo ciclo longo de acumulação de capital. O risco da guerra cresce como saída do sistema para a crise que atravessa. Esta foi, aliás, a solução encontrada para a Grande Depressão dos anos 30, o nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial. A atual crise põe em evidência os limites históricos do sistema capitalista e a urgência da sua superação. A ofensiva de classe vai agudizar-se. As saídas destrutivas do sistema são um risco hoje para toda a humanidade. É cada vez mais urgente tomar consciência das causas sistémicas por trás da atual crise e das desigualdades sociais, que não é possível conciliar os interesses antagónicos entre exploradores e explorados. Tomar consciência que o capitalismo não é reformável, nem regulável, que não existem soluções capitalistas para a crise inerente ao capitalismo, que é urgente superar, camaradas, a ilusão reformista e vencer o conformismo. O atual momento comporta enormes perigos para a humanidade, mas também imensas oportunidades revolucionárias, cujo pêndulo dependerá, como sempre, da luta, resistência e das conquistas dos trabalhadores e dos povos, da luta de classes. A humanidade precisa de uma ruptura com o sistema capitalista. A Revolução de Outubro abriu uma janela de esperança na construção de uma nova sociedade, de uma sociedade que liberte o homem dos jugos da exploração. Este é o futuro que precisamos afirmar para construir o presente. Camaradas, esta é a luta do século que agora desponta. Temos de continuar a construção do socialismo. Obrigado.